Aquilo que eu faço repetidamente se torna quem eu sou. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que eu aprendi e algumas coisas que eu aprendi antes dos meus 40 anos. Sim, galera, essa semana, dentro de alguns dias, eu vou completar 40 anos de idade, 4 décadas, como o tempo passa. E eu quero trazer aqui para vocês pelo menos 5 coisas que eu aprendi dentro desse período de vida e que eu carrego para mim com grande valor e que eu quero compartilhar com você. Primeiro, eu aprendi que o quão grande deve ser a minha gratidão com os meus pais, principalmente depois que eu virei pai. Eu nunca fui um filho muito ingrato, mas eu não tinha noção do trabalho que eles tiveram comigo, do trabalho que o esforço que foi e o esforço que é a paternidade e a maternidade. Hoje eu tenho muito mais gratidão e muito mais clareza desse papel e dessa missão, então sou muito grato aos meus pais, ainda mais, principalmente depois que eu me tornei. Segunda coisa, aquilo que eu faço repetidamente, por menor que seja, vai se tornar quem eu sou. Se eu faço qualquer coisa durante longos anos, seja treinar, seja comer errado ou comer certo, seja uma vida de oração, e eu não digo assim, todo dia certinho, bonitinho, não, mas que eu mantive uma constância, mesmo que seja dia sim, dia não, mas que aquilo não saiu do meu horizonte de atividade, de movimento, isso vai se tornando quem eu sou. Isso vai encarnando em mim e na minha personalidade. Por menor que seja, o que eu repetir durante um longo tempo se torna quem eu sou. Terceiro, a vida ela é uma maratona, uma corrida longa, não é um tiro de 100 metros. Muitas vezes a gente vai querer correr para poder conseguir fazer determinadas coisas, procurar atalhos para conquistar coisas e não vai adiantar. A vida ela vai te forçar a manter uma constância e resiliência, e os frutos da constância e resiliência, eles também são mais constantes. Aquilo que eu conquisto por meio do atalho, por meio de fugas, não duram no tempo. E é natural que aquilo que me dê um certo nível de esforço gere muito mais frutos e de modo muito mais perene. Quarto, coisas extraordinárias não acontecem em todo momento. Eu já tive diversas experiências extraordinárias na minha vida, mas quando na juventude eu queria que isso acontecesse com mais frequência, essas experiências, às vezes até experiências de oração, experiências místicas, mas não é o tipo de coisa que acontece todo dia. E às vezes acontece de 10 em 10 anos, às vezes de 20. O mais comum é uma vida comum e natural, uma vida sobrenatural, digamos assim, são momentos e que às vezes quando a gente vê num filme, parece que de modo condensado parece estar acontecendo a todo instante. Mas na vida comum isso acontece muito mais espaçado. É muito mais natural que seja na vida ordinária, no dia a dia, que a gente vai imprimindo quem nós somos e a nossa personalidade. Quinto, muitas amizades elas vão ficar pelo caminho, não porque você brigou ou porque tem raiva ou algo nesse sentido, mas já diria São Tomás de Aquino, a amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, ou pelo menos a maioria das coisas que você tem de valor, é difícil você manter amizades que não queiram as mesmas coisas que você. E naturalmente, não só por isso, também por algumas escolhas da vida, os caminhos vão se distanciando. E quando essas amizades elas querem as mesmas coisas e buscam as mesmas coisas, quando você encontra depois de tempo, de um tempo, é como se você tivesse visto ontem. É algo muito bacana. E eu aprendi também na minha vida que essas coisas acontecem e faz parte do nosso da nossa vida mesmo, da nossa vida cotidiana. E a última coisa que eu queria deixar aqui é que a gente é muito mais imerso no materialismo do que a gente imagina. Já faz muito tempo que eu busco aprender a entregar mais minha vida para Deus, a ser muito mais entregue à providência,
mas cada vez mais parece que ainda falta muito para entregar. E com o tempo a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, a gente vai vendo o quanto a gente ainda era apegado a bens materiais, a coisas, a confortos que só vai fazendo a gente ficando mais fraco, mais letárgico. E aí Deus vem e vai trabalhando na gente, tirando coisas da nossa vida, e você fala assim: "Nossa, eu não vou conseguir viver sem isso". Aí você vê se está conseguindo, as coisas estão fluindo. E quando na verdade era só um movimento meio que de criança interna mesmo, aquela coisa birrenta. Fala: "Não, queria que fosse assim". E Deus fala: "Não, você pode viver de outro modo e vai ser melhor para você, você vai amadurecer mais nesse caminho aqui do que nesse". E essa coisa do quão a gente é imerso no materialismo, no apego aos objetos, às coisas materiais nessa vida, a gente às vezes não tem noção. E isso tem sido cada vez mais forte na minha vida, tenho aprendido cada vez mais, e é uma das coisas também que eu quis trazer aqui nesse vídeo. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, que está acompanhando os vídeos. Não esquece de deixar o seu like, deixa aí nos comentários também as suas sugestões e até o próximo vídeo. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal também.